Iniciando mais um podcast. Dessa vez, o meu convidado é o filósofo e pré-candidato a vereador no município de São Roque, Laerte Cameste. Boa noite. Olá, André, tudo bem? Boa noite. É, Bom, honrado pela palavra filósofo, né? Nossa, quem dera eu fosse realmente um filósofo. Mas eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Sou pós-graduado em metodologia do ensino religioso e atualmente eu faço neuropsicopedagogia. Mas é uma honra ter, né, à frente do meu nome esse conceito de filósofo aí. Então é isso aí. Antes da gente começar, nossa página, caso você esteja vendo pelo YouTube, nossa página do Facebook está na descrição para você ver ao vivo. É aqui onde a gente faz ao vivo, e também meus perfis pessoais e os perfis do podcast também na descrição, do Instagram e do Twitter. Agora, para começar, por favor, se apresente ao nosso público de hoje. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, André. Obrigado aí pela oportunidade de me apresentar ao público são roquense. Como eu falei, eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. E a partir de então que eu comecei a minha vida ativa aí no que a gente chama ou, né, constitui como uma ação política, né, na sociedade do Brasil e do mundo em si. Comecei, né, a atuar realmente na própria faculdade, na própria universidade, né, que foi um movimento estudantil bem forte por causa das greves que tivemos em 2012, e depois também eu atuei nas chamadas e tão conhecidas jornadas de junho, né, de 2013. Então, e a partir daí, a minha vida se tornou bem ativa, assim, no âmbito da esfera da política em si. Bom, praticamente é isso. Eu sou professor da rede pública de ensino aqui em São Roque. Ultimamente eu estava dando aula lá no Epaminondas de São João Novo e também dei aula no Germano Negrini. Aí, por conta da minha pré-candidatura, eu tive, né, que me afastar, e agora eu estou aí nessa luta aí, em busca de uma renovação na política, no próprio conceito de política, que ultimamente vem sendo um pouco diferenciado e destoado do que realmente ele significa. Esqueci de desmutar aqui, mas agora vamos passar para a parte que interessa, que é a parte das perguntas. Agora vamos realmente começar. É, para começar, eu queria te perguntar como você avalia a gestão do atual prefeito Cláudio Góes. Então, é, eu, como todo mundo sabe, eu sou a oposição ao prefeito Cláudio Gross, e eu avalio como regular, né? A gente não pode também dizer que ele foi um péssimo prefeito, porque nós sabemos que ele pegou a prefeitura num momento difícil, né? Pela gestão do Daniel. Mas diante daquilo que ele, né, tinha como discurso e aquilo que ele promoveu para a nossa cidade, eu acho que ele ficou muito a desejar e a gente ficou no mais do mesmo de sempre, ou seja, a gente percebe que a nossa cidade ela tem como foco apenas determinadas pessoas, determinadas regiões e determinados ambientes, digamos assim, turísticos, que deixam então a cidade um pouco a par, né, daquilo que ela poderia e pode, né, como instância turística promover a todo cidadão que aqui reside. E agora, com você apoiando a pré-candidatura do Guto Issa para a prefeitura, você acredita que São Roque possa ter uma renovação com o Guto na prefeitura da cidade? Pelo que eu conheço o Guto, pelas ideias que ele vem promovendo, nos debates que nós vemos, né, que a gente vem tendo, na nossa conexão, no nosso plano de governo, eu acho que sim, que ele tem uma perspectiva um pouco mais progressista, um pouco mais, digamos, de abertura para uma São Roque, que todos os cidadãos tenham uma oportunidade de alcançar esse seu objetivo, né, desde o pequeno empresário, desde o do pessoal aí do artesanato, até o pessoal da cultura, da educação, até o grande empresário que quer vir para São Roque, mas por burocracias que a gente sabe quais são, não consegue transferir empresas para cá. Então, resumidamente, sim, com o Guto, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de perspectiva e abertura econômica para todos nós aqui. E você
possivelmente vai se candidatar pelo Rede, né? Amanhã é a convenção do partido, então a gente ainda não pode chamar de convidado, de candidato, a gente só pode chamar ainda de pré-candidato, né? Depende da convenção amanhã. Mas qual foi o motivo de você escolher o Rede como seu partido para disputar essa eleição? Sim, sim, amanhã é a convenção da Rede de Sustentabilidade. E um dos grandes motivos que eu né, entrei na rede, assim, me filiei na rede, que foi esse ano, primeiramente porque todos os pré-candidatos à rede é a primeira vez que tendem, né, a ser aí, ou a procurar uma cadeira na Câmara. Então, a gente percebe que é um grupo novo, é um grupo que tem uma ideia de sustentabilidade, né, que eu acho que é muito bom falar isso. Eu acho que a rede, ela consegue, através das suas estruturas, até filosóficas, ideológicas, de política, eu acho que elas encaixam naquilo que eu prezo como uma política honesta e ética. E, sobretudo, essa questão que é um pessoal mais jovem, um pessoal que quer uma renovação, e que preza aí uma política um pouco mais sustentável para o nosso município e para, acho que, o mundo em si. E agora falando mais sobre a educação, como você avalia a educação na gestão do Cláudio Góes e nos últimos anos em São Roque? Como que vem sendo a educação pública? Então, aí a gente entra numa parte um pouco mais complexa, né? Porque a educação, ela tem uma esfera um pouco mais aberta, um pouco mais complexa de todo ponto de vista. E, infelizmente, a educação em São Roque ela ficou um pouco ao par nos últimos tempos. Isso vai desde as estruturas físicas da escola até as próprias estruturas de formação, né, do professor. Por exemplo, acho que essa pandemia deixou bem claro que os professores não têm, talvez, estruturas até tecnológicas e tão menos estruturas de conseguir dar uma aula online aos seus próprios alunos. Não à toa nós tivemos situações de agressões de escola, de alunos agredindo professores, né, foram vários contextos aí que deixaram a educação em São Roque. Eu coloco educação e cultura, né, para avisar, porque para mim educação e cultura são peças do mesmo quebra-cabeça, ficaram um pouco, digamos, abandonadas na nossa cidade. Não à toa a gente acabou de ter aí, né, a Comissão Municipal de Educação aí, tá tendo aí um bafafá, vamos falar assim, né, sobre a forma que ela foi constituída e que ela não prezou por uma eleição democrática e uma eleição que realmente colocasse pessoas que estavam a fim de analisar, fiscalizar e enfim, de prezar por aquilo que um conselho municipal tem que fazer. Então, acho que nessa esfera, a educação de São Roque ficou um pouco ao par de situação, e eu, como professor, acho que, infelizmente, uma cidade que não pontua e que não investe no seu próprio, né, no seu próprio meio educacional é uma cidade que ficará para trás. Bom, agora vamos falando mais sobre o governo federal. Como você avalia a postura do Ministério da Educação nesse 1 ano e meio de governo? Bom, como eu fiz uma universidade federal, então eu acho que, né, isso fica ainda um pouco mais, talvez fácil de eu analisar. Primeiro porque em 1 ano e meio, 2 anos de governo, a gente viu que passaram 4 ministros na nossa educação. Desses 4 ministros, o primeiro a gente nem sabe quem que é o Vélez. O segundo, que por sinal era professor da Unifesp, é onde eu me formei, a gente sabe tudo o que ele não fez. O terceiro, a gente nem soube o que aconteceu, porque ele nem chegou a assumir. E agora, o último que entrou, eu particularmente nunca ouvi. A própria questão do Fundeb, o Ministério da Educação, ele não se impôs, ele não apareceu em nenhum momento para articular ou para tentar, né, melhorar ou construir uma ideia melhor desse Fundeb permanente. Então, eu acho que o Ministério da Educação no Brasil, hoje em dia, é um ministério que não existe. É vazio, ele é vazio de perspectivas culturais, educacionais e um progresso na nossa educação. E, infelizmente, um país, tal como o município, que não tem uma perspectiva de concepção de uma educação que eleve o poder de pesquisa, né, das universidades, o poder de uma formação adequada dos próprios professores, é um país que vai ficando cada vez mais isolado no contexto da evolução do próprio ser humano. Se a gente parar aí e pensar que todos os pensadores, o Darcy Ribeiro, por exemplo, falava que
se não investimos em educação, construiremos presídios, a gente começa a perceber que ele tinha um pouco de razão nesse sentido. Bom, e agora abrangendo mais o governo federal inteiro, como você avalia o mandato do atual presidente Bolsonaro? Bom, eu não vou esconder de ninguém, né? Todo mundo sabe que eu sou um crítico feroz, né, do governo Bolsonaro. Mas eu quero deixar bem claro que nessa concepção, o que significa a palavra crítica, né? Porque eu sou muito, digamos, muito, acho que, contestado, né, nas redes sociais pela minha postura crítica, mas as pessoas acham que crítica é simplesmente você ir lá e falar mal de algo. Não. Crítica é um contexto filosófico, sistêmico e lógico de você conseguir discernir e argumentar sobre determinado fenômeno que existe. No caso do Bolsonaro, é um fenômeno político, ao qual, se nós analisarmos, não vem realizando um trabalho de eficiência ou de eficácia perante a situação do Brasil. Isso vai desde a concepção econômica até a concepção da área da saúde, que nós não temos um ministro da saúde no momento de pandemia. Então, se a gente fosse analisar numa esfera de 0 a 10 o governo Bolsonaro, eu falaria 3, 4, por aí. E agora que você chegou a falar até um pouquinho de pandemia, como você avalia a pandemia no Brasil, no governo federal, no estadual e na prefeitura? A avaliação do combate que eles têm feito? Bom, o governo federal, a gente sabe que ele não investiu o necessário e nem o suficiente para que a pandemia não tivesse a marca de 124 mil mortes. Quando a gente fala só morreu uma pessoa, morreu 10 mil pessoas ou morreu 100 mil pessoas, né? Aí a gente avalia numa comparação de 210 milhões de habitantes e acha que isso é uma coisa normal, a gente vai cair na banalidade da morte, né? Ou na banalidade do mal, como queria Hannah Arendt. Então, no governo federal, exatamente ele está devendo muito nessa questão, até na própria questão do auxílio emergencial, né, que ao princípio seria R$ 200, e só a oposição, com muita luta e tal, conseguiu 600. O governo estadual, Dória, ele no começo ele foi muito bem, que ele começou a pautar todas as suas atividades, suas ações contra a pandemia no quesito ciência, só que depois a gente viu que ele abriu a perna porque as questões econômicas, né, a gente sabe de quem, influenciaram determinações dele de abertura. Por exemplo, é impossível dizer que São Paulo está na fase amarela, se a gente acompanhar de perto. Eu estudei na Zona Leste, que em Pimentas tem amigos lá, e sei como que é a situação que está lá. E isso reflete diretamente no governo municipal. A princípio, o Góes, eu vou ser sincero, ele fez um trabalho bom na nossa questão, né, no início da gestão da pandemia, mas depois também foi uma espécie de cascata, um foi abrindo para o outro, a gente sabe que isso foi um contexto político, porque, por exemplo, hoje mesmo estava tendo um decreto, estava tendo uma reunião sobre o retorno às aulas. Eu, como professor, creio é impossível retornar às aulas no momento de pandemia, porque nossas escolas não têm nem um ventilador na sala de aula. Como a gente vai ter uma estrutura num contexto de uma pandemia? Então, eu acho que os nossos governos, seja municipal, estadual ou federal, eles não estão sendo efetivos no combate à pandemia, porque, para mim, se morreu uma pessoa, 124 mil, a gente não pode deixar essas mortes de lado. Bom, agora entrando no assunto acho que um pouco mais leve, que seria a filosofia. Porra, leve? É, o que te fez escolher a filosofia para estudar e ser professor? Bom, primeiro que é difícil, né, a gente falar que filosofia é um assunto leve, né? Se a gente for para aí pensar a definição de filosofia de Deleuze, por exemplo, ele vai falar que é uma filosofia que não entristece e não serve para nada. Mas desde a minha infância, né, eu tenho amigos que sempre me falaram que eu era um cara que pensava muito no mundo, pensava em todas essas questões da vida, existenciais. E aí eu fui, né, eu estudei, eu sou técnico em informática também, eu trabalhei 5 anos no mercado de São Roque, no sistema integrado e tal. Mas aí eu fui vendo, e quando eu tive a possibilidade de fazer o Enem, assim, eu falei, não, acho que eu vou realizar o sonho, que acho que me aprofundar nas questões de, digamos, de discernimento, de profundidade naquilo que eu acho que poderiam me trazer respostas.
mas no fundo da filosofia só me trouxe mais questões que estão por aí. É que eu disse que era um assunto mais leve, comparado a uma pandemia que está matando gente. Esse é um assunto mais leve. Não, Mas não. qual é o seu principal filósofo que você se inspira? Quando eu entrei realmente na filosofia, tipo assim, né, e até um pouco das minhas tatuagens falam um pouco disso, eu sou um Nietzscheano, né, eu sou um estudante de Nietzsche, na própria faculdade, a minha iniciação científica foi o pensamento de Nietzsche nos movimentos anarquistas, mas o filósofo, assim, da minha cabeceira, assim, saindo um pouco dessa questão de filósofo conhecido, ele se chama Emile Cioran. Emile Cioran é um filósofo da Romênia, que ele foge da Romênia e vai para a França, e a partir daí, então, ele escreve a sua obra, e é uma obra um pouco mais pessimista, é uma obra mais que reflete sobre a existência, sobre o porquê da existência, e eu acho que uma frase dele que eu gosto muito é que ele fala que o fato de eu existir prova que a vida não tem sentido. E agora, falando voltando mais para a política, né? Qual seria o governo ideal para você, de política e economia? Do que você acredita que poderia ajudar o Brasil? Então, essa questão é muito complexa, porque a gente tem que pensar na esfera do momento que nós vivemos, no momento contemporâneo, no momento que uma economia também ela transcende as esferas do que ela deixou de ser, ou do que ela foi, e a própria política. Eu acho que a democracia é isso, ela tem que, né, ser renovada, né? Era o governo tal, agora é o governo tal, mas eu acho que isso é a base da democracia. Mas eu acho que o que está faltando realmente no nosso país, primeiro é o discernimento do que significa política, né? A gente viu aí que teve muita gente que fez aquele voto de protesto, mas é um voto nulo, é um voto que realmente deixa ainda um pouco mais aquém do nosso pensamento, até filosófico, ideológico, do que venha a ser a política. E acho que, sobretudo, um governo que tenha ética. Ética, um governo que não faça esses jogos políticos, a gente sabe que é uma decepção, é o que um filósofo brasileiro chamado Vladimir Safatli, né, nos fala, ele fala assim, que nós encontramos e nós adentramos na esfera do desencantamento pela política, porque nós confundimos o ser político com a política. Mas eu acho que uma estrutura ética, uma estrutura de uma economia que não preze a privatização, que não seja o neoliberalismo, ou seja, não abra as pernas para o mundo exterior, e que preze um pouco mais o seu próprio produto interno bruto, que o Brasil tem muito a oferecer. Bom, e tem algum país do mundo em que você se admira em política e economia? Se a gente pegar e pensar no que a Alemanha sofreu toda a sua história, né, numa história recente aí nem um século, e ela consegue atingir, né, um determinado status quo na União Europeia, eu acho que a Alemanha, sim, a Alemanha é um país que eu acho que eu me inspiro, a Alemanha é uma forma de economia. Claro, a gente vai pensar que a Alemanha é um país rico, um país pequeno e tal, mas a Alemanha eu acho que é um país que eu me inspiraria bastante. Eu acho que, não, os países do primeiro mundo, em geral, Noruega, Finlândia, Islândia, são países que eu acho que poderíamos nos espelhar. Bom, agora voltando mais para o assunto de São Roque. Como quais são os principais problemas que você vê na cidade de São Roque para cobrar de um possível novo executivo, né? De um possível novo governo, seja o Cláudio, o Guto, Sim. Ronaldo, qualquer eleito. Sim, então, os problemas, se a gente parar e pensar, não é de São Roque, os problemas são de todas as cidades, a gente para pensar, né? Mas São Roque, a gente sabe que já há algum tempo ele se prende muito nesse que tange uma estância turística, mas ele é uma estância turística para quem? Essa é a pergunta que eu fiz até nas redes sociais, nos grupos de São Roque. E quando a gente fala estância turística para quem, e as pessoas acham que quando você contesta isso, e você propõe um novo governo em São Roque, as pessoas acham que nós deixaremos de ser uma estância turística. Não, claro que não. Por que a gente não pega exemplos de cidades por aí que, além de estância turística, eles conseguem concatenar um lado que é empresarial, um lado que é industrial, claro, com todas as questões ambientais, etc, etc. Eu acho que São Roque, o maior problema dele é o emprego hoje em dia. Não do São Roque, mas São Roque, a gente sabe que é uma cidade cara, é uma cidade
o custo de vida é alto e que ela não gera emprego suficiente para a sua população. Ela gera malemar subempregos para uma parcela pequena da população. Eu acho que a questão principal de São Roque hoje em dia é essa questão do emprego. Uma visão um pouco mais progressista de sair dessa esfera que a gente só deva ser instância turística, ou se for turística, que seja uma turística para todo mundo, por exemplo, aqui no centro de São Roque, né? E outras esferas. E eu acho que a principal coisa que nós devemos seja o Góes, o Ronaldo, né, o Carlos André, a Helenice, o Guto, qualquer um dessas pessoas que estiverem à frente da cidade, que elas deixem um pouco essa questão tradicional de São Roque, de ser uma instância turística, e proporcionem à nossa cidade empregos, porque a galera sai daqui para trabalhar fora. Eu mesmo, eu saí de São Roque para trabalhar no Museu da Língua Portuguesa, por exemplo. Então, acho que o emprego, acho que é a nossa primeira e principal pauta nesse momento da nossa, né? Sobretudo depois de uma pandemia, que a gente sabe que os recursos vão ser mais, né? Os recursos vão ser mais escassos, a gente sabe tudo como vai funcionar ano que vem. Bom, agora que a gente tocou no assunto de emprego, né? O Brasil está com 13 milhões de desempregados, mais ou menos, né? Hoje em dia. Como seria o melhor jeito, talvez, de a gente resolver essa situação de emprego? Então, essa é uma questão complexa, né? Se uma equipe econômica de um governo, né, que tem toda uma possibilidade de pensar, tem toda uma estrutura, né, para tentar trazer, né, investimentos, etc., não conseguiu resolver, quem dera eu, um simples filósofo, né, ter essa solução. Mas eu acho que sim, que o Brasil tem capacidade, até pelos investimentos sustentáveis, acho que a gente devia aproveitar mais os nossos recursos naturais, e eu acho que a gente devia valorizar mais né, a nossa riqueza em si. O Brasil tem condição assim, de ser um país de primeiro mundo, mas eu acho que, infelizmente, os políticos do nosso país, acho que eles não estão muito afim disso, não. E sobre o Congresso Nacional, você se sente representado por ele? Não, eu não sinto. Eu acho que nenhum brasileiro que tem uma concepção do que significa a política em si, uma concepção do que é ética, eu acho que ele não se sente representado. Foi por isso que eu falei sobre o desencantamento na política. Eu acho que depois do governo Lula, do primeiro mandato, o Brasil se tornou um país desencantado pela esfera política, porque a gente começa a criticar as instituições políticas sem saber que, na verdade, são os políticos que devem ser, digamos, trocados, né, ou renovados. A esfera política ela vai ter que existir. A escola é uma esfera política, a família é uma esfera política, a igreja é uma esfera política, a empresa é uma esfera política. Agora, o Congresso Nacional, da forma tal qual ele não é composto, mas tal qual ele faz o seu jogo, a pessoa que se diz representado por eles, acho que é uma pessoa que realmente está um pouco aquém daquilo que deveria pensar no que tange a esfera do e não só o Congresso, eu falo a Câmara dos Deputados, né, em si. Acho que todas as esferas parlamentares do nosso país ela está deixando muito a desejar. E tem algum parlamentar que você se sente representado? Não agora o Congresso inteiro, assim, mas um parlamentar. Olha, assim, que eu me sinta representado, não. Eu acho que houveram projetos legais, né? Por exemplo, o Romário, quando ele faz a questão de Libras, né? Da Libras para todos os alunos da rede, toda a rede da educação, e não mais só para aquelas pessoas que necessitam do intérprete, é um projeto legal. Existem projetos da própria educação que realmente representam a sociedade, mas se catar e colocar, por exemplo, na figura de um indivíduo que me representa hoje na política brasileira, eu nego. E seja ele de qualquer área, seja da esquerda, da direita, enfim, acho que ninguém me representa, não. E agora que a gente vai chegando mais perto do final, para encerrar, você tem alguns filósofos para indicar para o nosso público? Opa! Os livros? Bom, como eu gosto bastante da literatura, então, e acho que a filosofia sem a literatura não é nada, acho que a pessoa que quer realmente começar a pensar na filosofia, começa com Dostoiévski, que acho que você já ouviu falar, já?
Não, acho que não. Não. Dostoiévski ele é um literato russo, né, que escreveu, por exemplo, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. É um cara que eu gosto bastante. Albert Camus, que é um filósofo da Argélia. E, lógico, né, Nietzsche. Então, para mim, o Nietzsche é o cara que realmente mudou toda a concepção de filosofia do século XIX e XX, quando ele coloca em questão exatamente a forma de estruturas éticas e morais tal qual a sociedade começou a se construir, se constituir depois da Revolução Industrial, por exemplo. Bom, chegamos ao final de mais um podcast, mas antes da gente terminar, gostaria de dizer algo? Não, eu queria agradecer a você por por essa oportunidade aí. É um assunto delicado quando fala de política, ainda mais no município, que às vezes as pessoas realmente elas acham que se você sair na rua e perguntar o que é política, as pessoas vão falar política é eleição, política é você ir votar. É, não, a política é uma coisa bem, bem complexa. Aristóteles já falava, né? O homem é um animal político, justamente porque nós temos a capacidade de nos organizarmos de uma maneira social. E a política é isso. A política é uma ação sobre o mundo. Eu espero que as pessoas compreendam isso, né? Que o fato de nós acordarmos e irmos trabalhar já é um ato político. E eu espero que as pessoas deixem de falar, a política não me interessa. Não, a política interessa sim. Porque se a gente não se interessar pela política, nós vamos permear todas as vezes por estruturas decadentes, de formas de fazer política e de pessoas que realmente não representam nem a mim, acho que nem a você, e acho que nem a sociedade brasileira. Então, chegamos ao final de mais um episódio número 27. O link da nossa página está na descrição, e nossas páginas do Twitter e do Instagram também, e meus perfis pessoais. Então, um abraço, valeu, até o próximo episódio. Valeu!